Olá, nós estamos aqui no curso de Direito Eleitoral. Eu sou o professor Clodomiro Banvart e eu gostaria de convidá-lo a participar nesta aula do tema Processo Eleitoral e Crimes Eleitorais. Para que nós possamos ter uma visão ampla e bastante objetiva desses temas, eu convido você a acompanhar aqui na nossa tela. Quando nós falamos em crimes eleitorais, é fundamental que nós possamos entender crimes políticos. Crimes políticos constitui gênero. É algo mais amplo. E, portanto, crimes eleitorais é espécie dos crimes políticos. Nós temos também entre os crimes políticos, por exemplo, crimes contra a segurança nacional e crimes contra a ordem política e social. Também são considerados o quê? Crimes políticos. No direito eleitoral, nós então pegamos o quê? Uma parte, uma das espécies do crime político. Os crimes eleitorais, portanto, são o quê? São espécies dos crimes políticos. A competência para julgar os crimes eleitorais. Aqui é um ponto que eu vou destacar para você. Isso aqui cai muito em concurso, uma pequena peculiaridade da competência para quem julga os crimes eleitorais. Então veja lá, Constituição Federal, artigo 109 diz: cabe, aos juízes federais, a competência de processar e julgar o quê? Inciso 4º, os crimes políticos. Então, se os juízes federais compete a ele o julgamento de crimes políticos, você vai perguntar, mas professor, os crimes eleitorais também? Então, cabe aos juízes federais o julgamento do quê? Dos crimes políticos, vamos lendo, e as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços, interesse da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, excluídas, aí vem a observação, excluídas as contravenções e ressalvado o quê? Ressalvada a competência da Justiça Militar e Justiça Eleitoral. Então, o que nós concluímos com isso? A conclusão é de que, ainda que a competência para o julgamento de crimes políticos seja dos juízes federais, há que se levar em consideração essa ressalva em relação à competência da Justiça Eleitoral. Conclusão: o processamento, o julgamento dos crimes eleitorais, que é a espécie dos crimes políticos, é julgado, é de competência da Justiça Eleitoral. Então, para ficar claro para você, e não ter problema de errar na sua prova, você vai de acordo com a Constituição Federal e vai dizer o seguinte, olha, a competência para julgamento de crimes políticos, sim, é da Justiça Federal. No entanto, em relação aos crimes eleitorais, isso é de competência da Justiça Eleitoral, tá? Para que você não erre aí na sua prova. E afinal de contas, professor, o que é o crime eleitoral? Então vamos lá, o crime eleitoral, ele é qualificado como crime comum, um crime comum. Por quê? Porque nós diferenciamos ele do crime de responsabilidade. E o que é o crime de responsabilidade? O crime de responsabilidade é aquele crime praticado ou vinculado ao exercício do cargo. Por exemplo, recentemente nós tivemos o impeachment da presidente Dilma Rousseff. E ela foi o quê? Ela foi enquadrada no crime de responsabilidade, em razão do exercício e das funções do próprio cargo. No caso do crime eleitoral, você não tem ainda a pessoa fazendo o exercício do cargo. Por esse motivo, por essa razão, o crime eleitoral ele é um crime comum, e não um crime de responsabilidade. Os crimes eleitorais, eles são passíveis de ação civil pública, logo, qualquer cidadão, marque bem isso, qualquer cidadão pode comunicar a infração penal, o que nós chamamos no direito eleitoral de notícia-crime eleitoral, pode informar isso de maneira escrita ou verbal ao juiz eleitoral. Então isso é importante, é uma ação civil pública e que pode ser o quê? Pode ser informada por qualquer cidadão, a chamada notícia-crime eleitoral. Eu quero chamar a atenção, e aqui eu pego pontos específicos, porque eu estou pensando, você que está estudando para concurso, eu quero que você dê uma olhada na resolução 23363 de 2011. Essa resolução, ela disciplinou a apuração dos crimes eleitorais e também a instauração do chamado inquérito policial eleitoral. Então, segundo essa resolução, olha o que ela diz.
A Polícia Federal é que vai exercer a função primordial de polícia judiciária, quando nós estamos o quê? Tratando de matéria penal. Então, em matéria penal, crime eleitoral, né, a prioridade é dada à Polícia Federal. Mas, professor, e lá naquela localidade que não há Polícia Federal? Então, aí você tem o quê? Uma atuação supletiva, olha bem, não é da Polícia Militar, da Polícia Civil. Atuação supletiva da Polícia Civil quando nós estamos diante de uma localidade em que não há Polícia Federal, ok? Fica bem claro isso para você? Competência para julgamento dos crimes eleitorais em razão da pessoa. Olha que interessante, né? Existem pessoas, né, que gozam de certo privilégio de fórum, né, que tem um chamado foro privilegiado, né? Um pequeno exemplo aqui, olha, um menor, né? Um menor que comete um crime eleitoral, um crime correlato a um crime eleitoral. Então esse menor, ele vai ser julgado pela Justiça Eleitoral? Não, ele vai ser julgado lá pela infância, né, a vara da infância e da juventude. Por quê? Porque em razão da pessoa dele, em razão da qualificação dele, ele vai ser julgado em vara especializada, ok? Então, em razão da pessoa, nós vamos ter aí uma distinção do fórum onde essa pessoa será julgada. Esse é o exemplo que eu trago nesse momento para que nós possamos avançar aqui na nossa discussão. Então, se você pega essa tabelinha aqui, você vai perceber o seguinte, as pessoas são julgadas por crimes eleitorais, olha bem, pessoas são julgadas por crimes eleitorais em fóruns distintos, né? Em razão da pessoa. Por exemplo, crime eleitoral cometido por presidente e vice-presidente da República é julgado pelo STF, olha bem, não é pela Justiça Eleitoral, é pelo STF. Governador e vice-governador de estados e Distrito Federal cometeu crime eleitoral, que depois, né, já de assumido e tomado posse, vem se tornar claro. Qual é o fórum que vai julgar o governador e o vice-governador? No STJ, Superior Tribunal de Justiça. Professor, e no caso dos prefeitos municipais? Olha bem, no caso dos prefeitos municipais, existe um acórdão do TSE 12.748/98 que diz o seguinte, que a competência para o recebimento de denúncia contra o prefeito municipal, quando se trata de crime eleitoral, é, portanto, o Tribunal Regional Eleitoral. Então, olha aí, o prefeito vai para o Tribunal Regional Eleitoral, né? E vereadores e vice-prefeitos, né, eles estarão inclusos em pessoas que não têm o privilégio de fórum, eles são sem privilégio de fórum. Então, esses serão julgados pelos juízes eleitorais na sua localidade. Esse quadro, meus caros, ele é importante e para quem está aí estudando concurso público, é bom você levar isso em consideração, porque essa distinção de fórum privilegiado, né, leva cada qual, em razão da pessoa e também do cargo que ele ocupa, a ter um privilégio distinto de fórum. No caso do prefeito, vai para o Tribunal Regional Eleitoral. No caso do vice e do vereador, que eles não têm esse privilégio de fórum, eles serão julgados pelos juízes eleitorais locais. Tudo bem? Espero que você tenha guardado aí essa informação, sobretudo para a sua prova. E a competência para esse julgamento? Olha que interessante. Se o crime eleitoral ele for praticado por candidato durante a campanha, né, quem vai julgá-lo é o juiz eleitoral. Então, praticado durante a campanha, quem julga é o juiz eleitoral. Porém, se o mesmo candidato que praticou esse crime eleitoral durante a campanha, ele for eleito, a partir do momento que ele é eleito, ele passa a ter o quê? Privilégio de foro. E a depender do cargo que ele ocupa, né, ele vai ter o quê? Ele vai ter, a partir da diplomação, a transferência do processo para a referida competência, né? Então vamos pegar o caso do prefeito. O prefeito comete um crime eleitoral durante a campanha. Portanto, ele é julgado pelo juiz eleitoral. No entanto, ele foi eleito. E a partir do momento que ele foi diplomado, esse processo vai para o Tribunal Regional Eleitoral.
né? Então essa é uma peculiaridade que você deve levar em consideração, detalhes, né, que estão implicados aí para quem estuda, quem está atento aos concursos públicos, sobretudo voltados aí para analistas e técnicos dos tribunais regionais eleitorais. Competências relacionadas à conexão e continência. Veja bem, para que a gente possa entender esse ponto, vamos diferenciar inicialmente qual é a concepção conceitual de conexão e de continência. Conexão é quando há uma dependência entre duas ou mais infrações penais. Então você comete aí duas ou mais infrações penais e há entre elas o quê? Uma dependência, ok? Continência é quando você tem o quê? O fato, né, vislumbra-se no fato de uma causa estar o quê? Contida na outra. A causa de um crime estar contido em outro. Então, a regra relativa à competência para o processamento dos crimes conexos e também incontinência com os crimes eleitorais, olha bem, qual é a regra? É da competência eleitoral, né? Da competência eleitoral prevalente. Ou seja, a justiça eleitoral ela atrai para si a competência do crime eleitoral e do crime não eleitoral. Então, olha bem, houve lá um crime eleitoral, mas ele está o quê? Ele está conexo com outro crime, um crime comum. Ele tem uma continência com outro crime comum. Então, qual que é a regra? A justiça eleitoral atrai para si os dois, o crime comum e o crime eleitoral. Ela passa a julgar os dois crimes, havendo conexão e havendo continência. Claro? Agora preste atenção nesse probleminha aqui, que é uma questão impactante para a justiça eleitoral. O cara vai lá, ele comete um crime doloso contra a vida e esse crime está conectado com um crime eleitoral, né? Crime eleitoral. Está conexo, né? Ele está conexo com o crime eleitoral. Veja bem, coisa que nós tínhamos no Brasil, né? Vamos pegar aí o histórico da República Velha, né? Mortes que saíam durante o processo eleitoral, tiros, né? Enfim, era uma balbúrdia. E digamos que você ainda tem esse problema hoje, né? O cara lá, numa disputa acirrada, acaba cometendo um crime eleitoral, mas acrescido da morte de uma pessoa, né? E aí a pergunta que fica, a justiça eleitoral, ela vai atrair também para si o julgamento, no caso aqui em tela, o julgamento de um crime doloso contra a vida? Então, olha bem, o que diz a doutrina majoritária? A doutrina majoritária vai dizer o seguinte, aponta-se, né? A doutrina majoritária vai dizer, é necessário um desdobramento do processo. Ou seja, a justiça eleitoral ela não pode atrair para si o julgamento de um crime doloso contra a vida. Por quê? O crime doloso contra a vida vai ser julgado pelo tribunal do júri. E aí o crime eleitoral fica a ser julgado pela justiça eleitoral. Então, meus caros, num caso como esse, ao se deparar com uma questão na prova que vai falar da conexão de crime, que envolva um crime doloso contra a vida, e a pergunta vai te exigir uma resposta ali, você vai seguir o que manda a doutrina. A doutrina diz o seguinte, da necessidade de separação. O crime doloso contra a vida, julgado pelo tribunal de júri, e o crime eleitoral, julgado pela justiça eleitoral. Essa é a regra majoritária que se segue na doutrina. É isso que nós temos de informação que eu posso lhe passar nesse momento. Eu quero agora falar um pouquinho para vocês sobre o Ministério Público Federal, né? Já foi dito que o Ministério Público Eleitoral ele não tem uma previsão expressa na Constituição. Mas o Ministério Público Eleitoral, ele é o quê? Ele é um órgão do Ministério Público e que tem o quê? A incumbência de promover junto à Justiça Eleitoral a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Então, quem regula o Ministério Público Federal, como não tem previsão constitucional, é a Lei Complementar 7593, né? E ali diz, o Procurador-Geral Eleitoral, né, o Procurador-Geral Eleitoral é o Procurador-Geral da República, o PGR, e ele vai atuar junto do TSE. Então veja, nós tivemos agora, recentemente, uma mudança no titular
da Procuradoria-Geral da República. Nós tínhamos até então o Janot, que saiu, e agora entrou a DOGE, né? Então, o que nós podemos dizer ali? Que o Procurador-Geral da República, ele é o Procurador-Geral Eleitoral que atua no TSE. Fica isso gravado para você. Quem é o Procurador-Geral Eleitoral? É o próprio Procurador-Geral da República. Só que o Procurador-Geral da República, ele pode o quê? Ele pode escolher entre um dos subprocuradores gerais da República, aquele que será o seu vice para o quê? Para o exercício da Procuradoria-Geral Eleitoral junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Então ele pode escolher um vice, ele tem essa autonomia, né? Ele tem essa autonomia. E além dessa autonomia que convém, que cabe ao Procurador-Geral da República, cabe a ele também o quê? Olha bem, cabe a ele designar o Procurador Regional Eleitoral de cada estado e também do Distrito Federal. Olha que poder, hein? O Procurador-Geral da República, que é o Procurador-Geral Eleitoral junto ao TSE, ele tem autonomia para escolher o seu vice e tem autonomia também para designar o Procurador-Geral, o Procurador Regional Eleitoral de cada estado membro e também do próprio Distrito Federal. Então isso cai em concurso, guarda essa informação para você, que ela é muito importante e muito relevante também. Havendo conflito nas atribuições do Ministério Público, olha aí que interessante. Digamos que tem conflito entre os procuradores regionais eleitorais. O procurador regional de um estado está conflitando com outro estado. Quem que vai resolver a solução? Quem vai encaminhar a solução? O Procurador-Geral Eleitoral, portanto, o PGR, né? Como nós já vimos, o PGR vai resolver isso aqui. Se nós encontrarmos conflitos entre procuradores da Justiça, né? Esses haverão de ser solucionados pelo quê? Pelo Procurador Regional Eleitoral do respectivo estado, né? Pelo respectivo estado. Então veja, dentro de um estado, há ali uma divergência, algum conflito entre os procuradores de justiça. Quem resolve isso é o Procurador Regional Eleitoral, que atua junto ao Tribunal Regional Eleitoral, que foi designado pelo PGR, ele que vai resolver isso. Agora, olha aqui ponto para concurso. Se nós tivermos conflito de atribuições entre quem? Entre o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual, esse conflito vai ser solucionado sobre a competência de quem? Do Supremo Tribunal Federal, Constituição Federal, artigo 102, inciso e a linha F. Então veja, havendo conflito entre o Ministério Público Federal, né, e o Ministério Público Estadual. Por que pode ocorrer esse conflito? Porque o Procurador Regional Eleitoral de cada estado, ele é do Ministério Público Federal. E ele que vai o quê? Ele que vai resolver os problemas, os conflitos dos procuradores eleitorais que são o quê? Advindos do Ministério Público Estadual. Mas se ocorrer um conflito, digamos, institucional do Ministério Público Federal e do Ministério Público Estadual, esse conflito, por determinação constitucional, ele é dirimido pelo Supremo Tribunal Federal. Ok? E aqui nós temos a atuação do Ministério Público Estadual, que também é um ponto bastante importante para nós. A atuação do Ministério Público Estadual, lá na Lei Complementar 7593, né, é a Lei Complementar do Ministério Público, lá no artigo 72 vai dizer uma coisa muito significativa. Eu até coloquei entre aspas para a gente poder ler aqui e entender um pouco melhor. Diz lá: compete ao Ministério Público Federal, MPF, exercer no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias do processo eleitoral. Então a competência é do Ministério Público Federal atuar junto à Justiça Eleitoral, ok? Artigo 72. O artigo 78 dessa lei vai dizer o seguinte: as funções eleitorais do Ministério Público Federal, perante quem? Perante agora os juízes eleitorais. Nós já vimos, juízes eleitorais que atuam onde? Atuam lá nos municípios, né? Serão exercidos pelo promotor eleitoral, ou seja, pelos membros do Ministério Público Estadual, né? Então qual que é a conclusão que nós temos aí? É o que nós temos no quadro.
na primeira instância da Justiça Eleitoral, né, lá nos municípios, junto aos juízes, às juntas eleitorais. A atuação será ali dos membros do Ministério Público Estadual, portanto, dos promotores de justiça. Né? Então, esse é um elemento importante, ainda que a competência ela seja do Ministério Público Federal, a sua atuação junto à Justiça Eleitoral. É óbvio que nos municípios, junto ali às juntas eleitorais, aos juízes eleitorais, o exercício será feito, né, o exercício do Ministério Público será feito pelos promotores de justiça que são designados pelo Ministério Público Estadual. Ok? Aqui nós temos ainda um quadro sinótico, né, um quadro que tenta trazer aí umas informações detalhadas para você, sobretudo você que estuda concurso público, que é o seguinte: o Ministério Público Eleitoral, né, ele é exercido pelo Procurador-Geral Eleitoral, portanto, pelo PGR, que tem atuação no TSE e tem como atribuições o quê? Atuação como chefe do Ministério Público Eleitoral Nacional e atua nas eleições presidenciais, ok? O Procurador Regional Eleitoral, que é designado pelo Procurador-Geral Eleitoral, ele tem o quê? Ele tem atuação nos tribunais regionais eleitorais, portanto, nos estados e no Distrito Federal. E ele é, portanto, o chefe do Ministério Público Estadual. E ele vai atuar nas eleições estaduais e distritais. Governador, vice-governador, senador, deputado estadual e deputado federal. E lá na ponta nós temos o quê? O promotor de justiça eleitoral, que vem do Ministério Público Estadual, né? Atua junto aos juízes eleitorais, às juntas eleitorais, e, portanto, ele tem o quê? Ele tem uma atribuição, olha o nome, chefe do Ministério Público Estadual Zonal. Então, chama atenção para o termo zonal. Se isso cair na sua prova, lembre-se, isso se refere à atuação do Ministério Público Estadual dentro dos municípios, junto aos juízes eleitorais, às juntas eleitorais. E atua, como nós já dissemos, nas eleições municipais, para prefeito e para vereador. E para finalizar esse tema aqui sobre o Ministério Público, uma informação importante, um entendimento jurisprudencial, é o seguinte: o Ministério Público Eleitoral, ele é parte legítima, né? Ele não é parte, veja, o Ministério Público Eleitoral, ele não é, a negativa, não é parte legítima para promover a execução fiscal de multas eleitorais. Então, quando você chega na fase da execução fiscal das multas eleitorais, isso não é mais competência do Ministério Público Eleitoral, mas sim da Procuradoria da Fazenda, né? Aos procuradores da Fazenda. A competência migra do Ministério Público Eleitoral para a Procuradoria da Fazenda, né? Então, essas são as informações relacionadas ao Ministério Público, e aqui nós pudemos observar na nossa aula estas várias nuances da atuação do Ministério Público e também outras informações correlatas que eu reputo importante para a preparação para o seu concurso público. Espero que eu tenha contribuído aqui, ainda que muito rapidamente, mas trazido aqui para você as informações mais significativas, mais relevantes, para você poder aprender o conteúdo do direito eleitoral, que é um conteúdo muito importante, não só para realizar uma prova de concurso público, mas sobretudo para a gente entender mais os mecanismos do exercício da nossa cidadania e da nossa democracia, ok? Um grande abraço a você, eu espero revê-lo na nossa próxima aula, um grande abraço e até lá.